Nesse vídeo nós vamos tratar não exatamente de medidas de eficácia, mas principalmente da influência de objetivos díspares na medida de eficácia ou no desempenho de sistemas complexos. O sistema que nós vamos tratar de hoje é o jornalismo. Tá? Desde que Gutenberg inventou a imprensa, as duas vertentes, o livro e o jornal, surgiram para modificar a sociedade. Tá? O objetivo do jornalismo é informar os fatos verificados e prosseguir na divulgação do que eu considerei apurar e ver o que era verdade. Qual era a medida de eficácia para o jornal? Bem, seria a tiragem ou audiência, que significa uma materialização da confiança das pessoas no trabalho feito pelo jornalismo. Tá? Isso eu estou dizendo a medida de eficácia para a sociedade, que para o dono do jornal certamente é o lucro, e já tem outras coisas que influem no lucro do jornal, que não são só a tiragem nem a audiência da televisão. Então, surgiu o rádio. O rádio teve nenhuma influência sobre o livro, mas teve já alguma influência sobre o jornal. Nós, da minha idade, né, todos esperávamos ouvir o clarim do repórter Esso, a testemunha ocular da história, para saber das notícias que estavam acontecendo na época, na Guerra da Coreia, que era coisa que monopolizava as pessoas. Mas a notícia depois era analisada, verificada e saía no jornal, então as pessoas liam no jornal o que tinham ouvido no rádio, porque era uma complementação até necessária. Tá? Aí apareceu a televisão. A televisão, embora não tenha tido impacto sobre o livro, teve um grande sobre o jornal. Por quê? Porque aquele comentário e aquela verificação acontecia num tempo mais rápido que no jornal. Então as pessoas assistiam à televisão e ouviam esses comentários, não precisava esperar até o dia seguinte. No passado, antes de ter rádio e televisão, jornais tinham várias edições durante o dia, mudava a primeira página, né, com notícias mais recentes. Mas isso não dava para segurar com os custos do século XX. Tá? E o controle do que é tratado no jornal tem um problema. Tá? Vocês se lembram que quando eu falei do iconográfico de Sunderland, eu disse que uma das dimensões é a dinâmica, que é a hierarquia existente nele. O que acontece é que o establishment exerce uma influência muito grande sobre as estruturas do jornal. O jornal tem uma hierarquia muito grande e é pressionado como se fosse um passeador de cachorro segurando todo mundo na coleira. O jornal faz o que o sistema quer, porque senão tem punição, pressão, e o jornal sofre um efeito muito grande. Tá? Qual é o objetivo do jornalismo? O objetivo do jornalismo é manter as pessoas informadas. E qual é o objetivo do jornalista? Bem, esse é diferente de manter as pessoas informadas. Tá? Existem estudos, tá? Esse da Universidade Federal de Santa Catarina, com 7.209 jornalistas, depois foi tratado a base de dados, diminuiu para 6.580, no qual diz que mais de 80% dos jornalistas brasileiros são de esquerda. E um outro estudo, contando com o pessoal da UFERGS, esse só com 288 professores de História da América Latina, dizendo que mais de 85% dos professores são de esquerda. E aí aconteceu na formação de jornalistas e de outros tipos de profissionais, especialmente de ciências humanas, uma polarização muito grande para que eles mudassem a atitude deles de produzir informação e ensinar, trabalhar para modificar a sociedade. É uma vertente do gramscismo. Tá? Por exemplo, a Disney foi sequestrada nos seus objetivos e está afundando naquele laguinho lá de Orlando. Eu fico imaginando o que pensaria o Walt Disney sabendo que o que ele inventou para entreter principalmente as crianças, se tornou no que está se tornando. E a coisa está tão ruim, e a ação da Disney está caindo tanto, que está todo mundo preocupado agora lá com a aquisição hostil, tão barato que está o preço das ações da Disney. Tá? Então, depois do surgimento da televisão,
apareceu a internet. Aí sim, foi a real revolução. Tá? A televisão já não era nem mais aquela de válvula de raio catódico, já era uma televisão LCD, tá? E o livro já sofreu um impacto, porque apareceu o Kindle, o PDF e tal, sobraram meia dúzia de coroa que nem eu, que imprime o PDF para poder ler igual um livro, mas a minha geração vai passar e o livro vai sofrer um baque muito grande. O grosso da garotada que passa o dia inteiro no celular não quer muito saber de folhear as coisas, não, quer ler na tela do telefone. Tá? Mas o jornal, sim, esse levou uma pancada muito grande. Diminuiu a importância dele ao extremo, embora de vez em quando alguém fale, não, editorial do jornal tal, esse editorial só existe e quase ninguém lê, porque as tiragens dos jornais são minúsculas, tá? Esses editoriais são fonte para alguém noticiar alguma coisa na internet. Aparece porque existem estruturas, conglomerados de comunicação que têm um jornal. Então, até por tradição, para não acabar o jornal, ele fica mantido. Mas, na realidade, essas instituições, aos poucos, vão migrando para a internet, nem sempre com sucesso. Tá? Na pandemia, aconteceu um problema. Na realidade, já acontecia esse problema, eu falei em vídeo passado, que é a polarização. Então, toda vez que alguma causa é adotada por uma parcela da população, a outra adota a outra na mesma hora. Então, na pandemia, a vacina era de esquerda, o tratamento era de direita, a máscara era de esquerda, o distanciamento social era de esquerda, o lockdown era de esquerda, a especulação sobre a origem do vírus era de direita. Não interessa se um lado apoia uma causa, passou a ser do outro. É engraçado que hoje em dia as coisas acontecem da maneira mais engraçada, né? A Leila Pinheiro do Palmeiras foi adotada pela esquerda porque o João Textor foi adotado pela direita. Não tem ideologia nenhuma nessa coisa. Um lado escolheu, inclusive a esquerda põe uma banqueira, né? Então vale de tudo. O pior dessa história inteira é que isso tudo está atrás de uma nuvem de muito dinheiro. São os interesses da Big Pharma. Nós estamos falando de bilhões de dólares anuais a alimentar essas histórias a respeito da pandemia. Existe, inclusive, um estudo que apareceu mostrando a correlação enorme entre o recebimento de dinheiro de cientistas e a defesa que eles faziam da vacina ou atacavam o tratamento precoce na pandemia. Mas isso aqui só apareceu muito depois, né? Não foi na hora. Os principais prejudicados desse processo inteiro de polarização em torno da pandemia foram o próprio jornalismo, que perdeu crédito direto, metade por causa de um motivo, metade por causa do outro. Tá? O direito, a justiça perdeu muito crédito por estar se envolvendo em aspectos que não lhe eram pertinentes, e a medicina, então, essa sofreu o pior, porque muita gente passou a desacreditar de médicos por causa de coisas antagônicas. Eu vou lidar, em próximos vídeos, dos sistemas jurídicos e médicos, justamente falando que esses objetivos tumultuaram o processo do povo avaliar o que está acontecendo. Tá? Existe uma coisa que chama-se ponto de não retorno. Dependendo da condição atmosférica, do tamanho da pista, existe um ponto, uma velocidade a partir da qual o piloto tem que levantar voo de qualquer maneira, porque a partir daí fica mais arriscado ele tentar parar do que levantar voo. Então, se é com sol e pista grande, se a velocidade é muito alta, se é pista molhada e pequena, a velocidade é muito baixa. O copiloto está ali do lado do piloto, olhando o velocímetro, V1. O piloto sabe que a partir daí, mesmo se o motor pifar, ele vai ter que levantar voo. Depois ele vê o que vai acontecer. Tá? Mas existe um outro tipo de ponto de não retorno, que é um avião que sai de um aeroporto com uma determinada quantidade de combustível nos tanques e precisa de uma determinada quantidade muito menor de combustível para chegar no aeroporto de destino. Após um certo tempo voando, esse avião gastou uma quantidade de combustível que diminuiu no total que ele tinha, mas a quantidade necessária para chegar no destino também diminuiu dessa quantidade.
O que vai acontecer é que cada vez ele vai ter uma sobra maior de combustível. Tá? Vai ter uma hora em que ele saiu andando até um ponto tal que ele gastou uma quantidade de combustível tal que a quantidade que ele tem nos tanques é exatamente a necessária para ele voltar, ou seja, é igual a que ele gastou para chegar até lá. É a última chance que esse avião tem de retornar. É o ponto de não retorno. Tá? A partir daí, se ele tentar retornar, se ele andar mais um pouco, ele não vai ter combustível para voltar. Então ele tem que ir de qualquer maneira. Esse ponto de não retorno aconteceu no Brasil. Na eleição americana, em 2020, se aproveitou da pandemia para a campanha eleitoral. Precisava se derrotar o presidente e, se o presidente fosse o culpado da pandemia, ele seria derrotado, como acabou sendo. Só que esse ponto de não retorno na América foi de março de 2020 a novembro de 2020. A eleição no Brasil era 2 anos depois, e a coisa continuou e passou do ponto de não retorno. Tá? O que acontece é que montaram uma pilha a partir da tal da ciência. Qualquer ignorante dizia que estava falando em nome da ciência, então montou-se uma pilha, eu propositalmente fiz na área lá de casa, uma pilha com doce, comida, bebida, para mostrar que os objetivos eram os mais díspares possíveis. Se eu tenho objetivos diferentes, não tenho medida de eficácia, não tenho como controlar o sistema, não tenho como medir o desempenho dele. Mas uma coisa eu sei, que eu tenho uma pilha dessa, se eu tirar a lata de baixo, vai todo mundo cair e vai ser um desastre tamanho família. Só que essa base da minha pilha era a tal da ciência personificada pelo Dr. Anthony Fauci, que agora as pessoas já, num processo no Congresso americano, ele já declarou que várias das coisas que ele fez não tinham base na ciência, era a opinião dele, que aliás é até respeitável, mas não foi isso que ele disse. Ele chegou, eu vi uma deputada perguntar para ele, você continua dizendo que quem vai contra você está indo contra a ciência? Ele disse, não, não é isso. Aí ela mostrou um coach, ele tinha dito isso. Né? Então estava uma coisa muito exacerbada e essa parte vai sair. Ao longo desses 2 anos, além daquele estudo mostrando a quantidade de dinheiro oferecido pelas Big Pharma para os médicos com correlação com a defesa da vacina ou condenação do tratamento precoce, apareceram uma porção de estudos mostrando ineficácia de determinadas vacinas. Outras vacinas foram descontinuadas pelos efeitos colaterais que tinham, por serem perigosas. Outros estudos mostravam que quanto mais doses de vacina eu tivesse, pior seria a minha resposta. E pior, vários estudos agora estão mostrando que as vacinas sempre chegavam desatualizadas em relação ao tipo de vírus que estava rodando no momento. Os vírus vão mudando, as mutações de vírus vão acontecendo e a vacina estava sempre atrasada. Então, muito estudo foi feito mostrando a vacina na hora do que o vírus estava. Só que quando ela chegava no mercado, o vírus que estava vigente já era outro completamente diferente e as pessoas fizeram muito tratamento inadequado com estudos ditos científicos a esse respeito de eficácia de vacina. Tá? Para manter o ponto de não retorno e manter essa pilha montada, criaram essas agências de checagem. Tudo que eu disser diferente do que eu tinha dito antes, tudo que alguém disser diferente do que eu tinha dito antes é fake news. Isso vai gerar um crime não estabelecido na legislação brasileira. E eu noticio no jornal que fulano disse tal coisa, fulano está preso, mesmo que ele não tinha dito. Essas coisas todas vão acontecendo, mas uma hora não adianta, a verdade vai ter que vir à tona. Então, essa pilha aqui, uma hora vai cair. A internet tem uma influência muito grande na obsolescência das notícias. Eu falei que o jornal vai acabar porque a notícia está vindo na internet.
Mas isso aqui foi em 2011, eu estava trabalhando no Casnave, quando um colega meu me chamou, olha só, vem aqui olhar. Eu assisti em tempo real aquele segundo avião entrar na Torre Gêmea. Então, quando a internet mostra para a gente a coisa nessa velocidade, não dá para esperar a hora do jornal para ver na televisão, nem no dia seguinte para ler no jornal. Mesmo com a televisão 3D, isso aí vai ficar ultrapassado. A internet vai ter uma velocidade muito grande. Tá? Depois, a seletividade na informação. Aquele controle que eu falei para vocês requer jornalistas independentes. Então, o jornalista que tem qualquer tipo de dependência, mesmo que ela seja apenas ideológica, ele só vai noticiar o que interessa a ele. E a gente já viu em off muita gente dizendo isso. Não, não posso dizer essa coisa e tal, por aí vai. Então, há um descrédito muito grande na mídia tradicional. E, finalmente, a apresentação enviesada. O que acontece hoje em dia é que a medida de eficácia, que é o nível de audiência, é baseado na confiança. Isso aqui minou completamente a confiança no jornalismo. Mesmo o jornalismo independente, você não considera ele independente. Ele é dependente se ele for da sua vertente. Se ele for da vertente do outro, pode botar qualquer adjetivo pejorativo aí, que é o que acontece. E a confiança caiu lá embaixo, o nível de audiência vai lá embaixo. Então, o que acontece é que a mídia tradicional está nos estertores. Pode vir a televisão, a TV 3.0, o que vai acontecer é que a internet vai tomar conta e a TV vai virar internet e todos os artifícios que estão acontecendo para manter as estruturas de TV que tem agora vão por água abaixo. Os bons jornalistas estão todos se tornando independentes e trabalhando com a audiência muito maior, às vezes, do que os programas tradicionais da televisão. Eu falei num outro vídeo que quando tem uma força para um lado, num barco, as pessoas se inclinam para o outro para que o barco fique equilibrado. E o que acontece é que no mundo inteiro, atualmente, as pessoas ou estão para um lado ou estão para o outro. Então ninguém está vendo o meio. Então o que acontece é que cada um só procura a sua bolha na internet. Então mesmo os jornalistas que trabalham de maneira independente, eles têm a sua posição. E cada um procura ouvir só o que está na sua bolha. Eu não quero ouvir do Flamengo porque eu sou Vasco, eu não quero ouvir do Palmeiras porque eu sou Corinthians, e por aí vai. Cada um procura a sua bolha em cada coisa que ele pensa, e isso vai só aumentar a polarização no mundo. Quem sabe um dia não acaba consertando, né? No próximo vídeo, nós vamos trabalhar com outro tipo de objetivos, e como os objetivos conflitantes levaram ao descrédito total alguns sistemas ou algumas ciências que estão por aí. A próxima que eu vou tratar é o direito. Até o próximo vídeo, então.